Nós não sabemos quando será o de repente do Senhor, mas o de repente acontece. Que Deus abençoe demais a vida de todos vocês e vamos lá. Caso alguém queira fazer as suas anotações, o título da mensagem de hoje é: alívio não é libertação. Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Alívio não é libertação. Muitos se acostumaram a viver a vida de alívio em alívio, mas não alcançaram a verdadeira libertação. Muitos têm vivido momentos de crise, de dor, se levantam, as circunstâncias melhoram um pouquinho e daqui a pouco aquela mesma pressão está voltando, aquele mesmo mal-estar está voltando, as mesmas preocupações estão voltando. Quando nós falamos da nação de Israel, por 400 anos, eles viveram um contexto maligno, de muita opressão, um contexto muito pesado, um fardo pesado, uma opressão atrás de outra opressão, cargas pesadas tendo que ser carregadas todos os dias. Quando foi anunciado a libertação deles, quando eles saíram de dentro do Egito, imagine o alívio que eles sentiram. Depois de 400 anos de peso, 400 anos de escravidão, 400 anos de opressão, imagine a paz que eles sentiram. Mas naquele momento só tinha chegado o alívio. A verdadeira libertação aconteceu quando Faraó e os egípcios morreram. A verdadeira vitória aconteceu quando os problemas caíram por terra. Êxodo 14, do 13 ao 14, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Vamos juntos, diga isso: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Golias vinha para afrontar Davi, ou melhor, o exército de Israel, todos os dias. Quando ele voltava para a sua posição, ele sentia um pouquinho de paz. Daqui a pouco ele estava voltando para afugentar, daqui a pouco ele estava voltando e eles sentiam paz. A verdadeira libertação aconteceu quando Davi encarou aquele inimigo frente a frente e ele venceu aquele gigante. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Melhora não é mudança. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: melhora não é mudança. Tem muitas pessoas que têm aprendido a se apegar a pequenas melhoras, mas a mudança de fato não aconteceu. E quando nós falamos de mudanças, não existem mudanças com uma entrega parcial. Ou você coloca tudo de si naquilo, ou as mudanças não vão acontecer. Entrega parcial, mudanças parciais ou mudanças nenhuma. Entrega total, entrega absoluta, mudança absoluta. Por isso, não simplesmente nesse dia, mas no mês de junho, tenha a disposição para dar o seu melhor em tudo o que você fizer. Por quê? Vamos juntos, diga isso comigo: ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor. Na verdade, grande parte do arrependimento das pessoas está ligado ao fato que a mente volta lá atrás e o pensamento normalmente é: e se eu tivesse dado o meu melhor? E se eu tivesse feito diferente? Se eu tivesse agarrado aquelas oportunidades? Se eu não tivesse seguido por aquele caminho?
Entenda que fazer muito e dar o seu melhor são duas coisas completamente diferentes. Quem planta o seu melhor, colhe o melhor de Deus. Quem planta o seu melhor, colhe medidas extraordinárias do Senhor. Então, se você sabe que você precisa tomar decisões, as decisões precisam ser tomadas agora, porque ao contrário do que muitos acreditam, grandes decisões são tomadas nos lugares aonde eu estou, e não nos lugares que eu gostaria de estar. Não é esperar viver para começar a agir, é começar a agir para depois eu começar a viver aquela vida que eu desejo, e tenha algo gravado na sua mente. Se você para por qualquer coisa, você não receberá coisa alguma. Se qualquer motivo te faz parar, você não vai alcançar nada de significativo. Nós sempre teremos motivos para nos apoiar, para desistirmos no meio da caminhada. Mas quando nós falamos de vitória, a vitória é uma decisão que precisa ser tomada diariamente, a despeito de circunstâncias, a despeito de emoções, a despeito daquilo que eu estou vendo, sentindo ou pensando naquele momento. Eu que tomei a decisão de vencer, então eu tenho que me posicionar com muita força. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Levante a sua voz, diga isso comigo, por favor. Eu não posso parar. De novo, eu não posso parar. Mais uma vez, eu não posso parar. Tiago 5,13 diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Qual é a resposta? Então, ore. Por mais que nós tenhamos o entendimento do quanto a oração é importante, em muitos momentos nós não levamos isso tão a sério. Mesmo que você esteja orando. Como assim? A Bíblia deixa muito claro que a oração feita com fé produzirá resultados extraordinários. Mas tem muitas pessoas que, por conta das experiências frustradas ao longo da vida, e talvez por estarem se enchendo daquilo que não é bom, até têm a iniciativa para liberar algumas palavras de poder, mas muitos não acreditam nem naquilo que estão liberando. Muitos não acreditam nem naquilo que estão falando. Então, uma oração feita com muita fé, como foi no caso de Elias. Elias orou para que não chovesse, depois ele orou para que voltasse a chover, e assim aconteceu. Jabes orou e ele teve o seu destino alterado por completo. Ana orou por aquilo que ela desejava e ela recebeu aquilo que era um sonho muito distante. Josué orou para que o sol e a lua parassem, e o sol e a lua pararam. Isaac orou para que a sua esposa engravidasse, e assim aconteceu. Esther orou e jejuou por todo o seu povo, e o seu povo alcançou uma grande libertação, um grande livramento. Tiago 5,16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na NVT diz assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Se você não para orar, você vai parar para chorar, e muitas vezes, até mesmo chorando, você vai estar orando, apresentando as suas firmes razões, crendo que o Senhor fará coisas incríveis. Vamos lá, Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Herodes foi um homem que sofreu uma influência direta das multidões. As multidões gostavam, sentiam prazer em ver os judeus sofrendo perseguições, sendo maltratados, e ele era influenciado por aquele sentimento, por aquele pensamento. Quando nós falamos de multidões, todos nós vamos passar e enfrentar as nossas multidões.
As multidões, elas podem ser muitas coisas. As multidões podem ser emoções. As multidões podem ser pessoas se levantando contra nós. Biblicamente falando, se nós usarmos o exemplo do cego Bartimeu, antes dele ter acesso ao Senhor Jesus, as multidões se levantaram dizendo: calha a boca, calha a boca, calha a boca, calha a boca, fique quieto, fique quieto, fique quieto. Mas aquele homem, ele foi rompendo, ele ignorou, e a cada vez que ele gritava, ele colocava mais e mais força: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou passar por uma multidão, mesmo estando mais fraca, mesmo sofrendo com aquele problema, ela foi rompendo, ela foi rompendo, ela foi rompendo, ela foi rompendo, até que ela conseguiu chegar até o Senhor. Todos nós temos livre acesso ao Senhor Jesus e aos seus milagres, mas nem sempre esse acesso será tão simples, tão fácil. Muitas vezes, as primeiras multidões que nós vamos enfrentar são as pessoas que estão debaixo do mesmo telhado que nós. Muitas vezes as primeiras batalhas vão começar dentro de casa. Muitas vezes os primeiros impedimentos, as primeiras pessoas a jogarem um balde de água fria em nós, na nossa fé, nas nossas entregas, serão as pessoas mais próximas a nós. Por isso, se eu quero vencer as minhas batalhas, eu preciso aprender a superar as multidões, multidões de pensamentos, multidões de pessoas, multidões de emoções. Depois de prendê-lo, lançou-no na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava sendo fortemente escoltado, existiam homens de todos os lados, literalmente aquele homem estava cercado. Não existia uma saída. Quem já se viu num contexto onde é como se você estivesse acorrentado, você olhava para um lado, não tinha o que pudesse ser feito, você olhava para o outro, não tinha o que pudesse ser feito, você olhava para trás, não conseguia ver uma saída, você olhava para frente, não conseguia ver um escape. Quem já se viu numa situação como essa? Levanta as mãos, por favor. Todas as vezes que você não conseguir, não puder olhar para os lados, saiba: se você olhar para cima, você sempre vai encontrar uma saída. Todas as vezes que você não conseguir enxergar uma saída humana, o Senhor sempre será a sua saída para as situações em que você não consegue enxergar uma saída. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas olha o detalhe: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Mas o contexto não era bom, mas a resposta estava sendo extraordinária. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. A igreja estava de comum acordo buscando pela mesma situação, uma oração incessante, incessante, incessante. O desafio não é começar a orar, o verdadeiro desafio é continuar orando por aquilo que eu desejo. O verdadeiro desafio não é ter uma boa atitude, mas dar manutenção a essa boa atitude, a essas boas escolhas. O verdadeiro desafio é começar e não parar enquanto eu não tiver aquela resposta que eu desejo. Se a palavra do Senhor diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, o que dirá a oração de uma igreja pela mesma situação? Por isso que é tão importante o ato de nós congregarmos. Quando você entra neste lugar, é um ambiente de fé, é um ambiente de poder. Quando nós pedimos para que você vire para o lado e concorde com as pessoas que aqui estão junto com você, não é à toa. Existe poder na união.
Existe poder na concordância. E entenda que as armas que você não usar em seu favor, o diabo ele vai usar contra você. Se você não estiver disposto a colocar o princípio da unidade em prática, se você não estiver disposto a viver a vida unido, comprometido com as pessoas certas ali em concordância, saiba que o diabo não vai ter o menor problema em se unir todos os demônios para destruir a sua vida. Se lembra daquela passagem quando foi perguntado: quem está aí? Qual é o seu nome? Qual foi a resposta? Legião, porque somos muitos. Então muitas vezes a dificuldade que nós temos de nos unir, o inimigo está usando dessa mesma união para nos destruir. Então existe poder quando existe uma união de espírito, quando existe essa cooperação mútua, quando nós estamos juntos. A própria palavra do Senhor diz: irmãos, orem um pelos outros, clamem um pelos outros, orem cada um pelo seu próximo. Não viva a sua vida perseguindo simplesmente os seus próprios desejos, mas coloque o outro em uma posição de honra. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, olha, eu não vou dizer que é fácil, na verdade é quase uma tortura da parte de Deus em relação a nós. Quando nós buscamos por algo, quando vocês buscam por uma resposta, qual é o momento que você espera que a resposta chegue? Agora. Nesse momento, para ontem. Porém, muitas vezes, o Senhor espera um limite do limite do limite, mas Ele sabe o porquê Ele está trabalhando dessa forma. Quer ver que coisa incrível? Ontem eu estive com uma família que adquiriu um novo negócio. Seria o segundo ou terceiro negócio, o terceiro, eu acho, negócio da família. E eles vieram contar que existia um processo judicial que já estava em andamento. Eu não lembro se há 5 ou 6 anos, eu posso estar errando um pouquinho nessa questão do tempo, mas já fazia um bom tempo. Eles chegaram ao ponto de desanimarem de clamar por aquilo. Porque eles clamavam, e aquela questão judicial não saía. Clamavam, e a questão judicial não era definida. Eles estavam agindo à fé e as mudanças não estavam acontecendo. Olha que lindo. Quando foi essa semana, esse negócio dessa nova empresa deu certo. A forma de pagamento que foi acordado com eles foi dividida em 12 meses. 12 meses de um valor que não é tão elevado, mas também não é um valor que você tira de qualquer lugar e diz: estou aqui pagando. Olha como são as coisas. Eles precisariam do valor para poder acertar. Essa semana, a parte contrária liga para eles e fala assim: eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero antecipar, eu peço que vocês me deem um pequeno desconto para eu poder acertar. Foi tirado perto de R$8 mil ali do valor que precisava ser acertado, mas eles ainda iriam receber perto de R$100 mil. Que hora? Na hora que eles precisavam daquele valor. Se aquele valor, palavras ditas por eles, e eu só enfatizei, tivesse entrado em uma outra ocasião, talvez tivesse virado pó e o dinheiro tivesse feito falta agora. Então, confie não simplesmente no fato de que o Senhor vai fazer, confie que Ele vai fazer na hora certa, no momento certo, no momento que vai ser um verdadeiro suporte para você, em um momento que vai ser alívio para você. Na noite antes, quando eu disse no limite, olha, na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. Era um contexto sem saída. Vamos juntos, diga isso por favor. De repente, de novo, de repente,
Ele estava esperando? Não. De repente, existiam indícios? Não. De repente, na hora que menos esperava, de repente, algo fora do planejado, de repente. Nós não sabemos quando será o de repente do Senhor, mas o de repente acontece. Se vocês estão aqui, eu acredito que vocês assistiram a chamada que nós gravamos por conta do culto de hoje. Essa semana chegou o seguinte relato para mim. Um rapaz, ele já estava sofrendo com diabetes do tipo agressivo, já tinha mais de 20 anos, a vida toda, passando mal, porque quando baixa, se não tiver com o remédio pronto ali na hora, dá aquele mal-estar, pode haver desmaios. 20 e tantos anos sofrendo com a mesma coisa. Ele voltou no médico, foi fazer os seus exames, porque precisa de um acompanhamento constante. O quadro de diabetes foi normalizado por completo. Como que se explica isso? Como que se explica uma coisa dessa? Tem algum diabético aqui? Então vocês sabem do que eu estou falando. Ele tinha que tomar injeções mais de uma vez por dia para poder controlar. Foi curado. Eu compartilhei isso já na semana passada. Um rapaz que tinha recebido um diagnóstico de uma situação que estava fazendo com que ele perdesse a visão. Ele literalmente estava ficando cego. 3 profissionais disseram, não tem cura, é irreversível. Foi reversível, não é que a perda da visão estagnou-se, não. O negócio foi se invertendo, ele foi recuperando a visão. O de repente foi acontecendo, as mudanças foram acontecendo. Eu vi uma pessoa que estava muito aflita por conta de uma questão judicial, algo muito grave mesmo, algo assim, foi uma situação que, como nós acompanhamos de perto, foi muito desagradável. De repente, só chega a notícia, está saindo uma sentença em seu favor, o jogo virou. O de repente nós não sabemos quando ele acontecerá, mas tenha certeza que ele vai chegar, e o teu de repente pode ser no dia de hoje. Eu acho isso incrível, isso mexe com a minha fé. De repente uma porta pode ser aberta, de repente você pode assinar o maior contrato da sua vida. De repente, pessoas da sua família que eram enfermas estão acordando 100% curadas, livres, libertas. De repente, um caos que tinha sido instalado na sua vida, Deus age, Ele se manifesta e Ele livra você de absolutamente tudo. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se, e as correntes dos pulsos de Pedro caíram. Quando o anjo começou a cutucar, a chamá-lo, o que eu entendo que estava acontecendo era o seguinte, Pedrão, não é hora de dormir, é hora de você sair dessa situação. Não é hora de você descansar não, é hora de você sair dessa situação. Depressa, levante-se. Por que essa colocação foi feita? Depressa, levante-se. Da mesma forma que portas se abrem, o que acontece com as portas? Tem muitas pessoas que não é que não tiveram a oportunidade, mas perderam a oportunidade pela demora no posicionamento. Ali, o anjo estava diante dele. Quer dizer que a porta ficaria aberta eternamente? De maneira alguma, tanto que o anjo estava dizendo, vamos filho, levanta, depressa, está na hora de sair deste lugar. E olha que lindo, né? O que ele estava fazendo? Já parou para pensar o que é você acordar com uma boa notícia? Você está dormindo, você acordar no dia seguinte com uma mensagem no seu celular? Você acordar no dia seguinte com uma boa notícia, pessoas vindo até você?
Eu libero pela fé sobre a vida de todos vocês. Vitórias vão chegar, você vai acordar e as boas notícias vão ter chegado. Você vai acordar e as boas novas terão chegado a cada um de vocês, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Isso me fortalece. Isso me levanta. Nós somos muito pequenos, muitas vezes nós limitamos demais o poder do Senhor. Nós temos uma tendência a querer imaginar até onde o poder do Senhor pode alcançar, e quando nós não conseguimos levar a nossa mente até o lugar do impossível, é onde a dúvida começa a entrar, a incredulidade começa a nascer. Mas quando se trata do poder do Senhor, entenda que se a situação exigir que homens estejam com você, o Senhor vai enviar pessoas. Se Ele não puder enviar pessoas, Ele envia anjos. Ele envia o natural. Se o natural não servir naquela oportunidade, Ele vai enviar o sobrenatural. Simplesmente vai acontecer. Tão somente creia. Tão somente acredite. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Vista-se e calce as sandálias. Se prepare para sair deste lugar. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso para ela: se prepare para sair deste lugar, porque você não permanecerá neste lugar. Você vai sair deste lugar e você vai sair nesse dia, em nome de Jesus. E quando aqui diz, agora vista a sua capa, quando a Bíblia fala de capa, ela está falando do quê? Autoridade. Unção. Se vista dessa autoridade, se vista dessa unção, e saia com muita coragem, com muita ousadia deste lugar. Saia, se vista, se prepare, junte, não faça planos de permanência, não cogite, e se não acontecer, eu vou fazer assim, não, já comece a se preparar, porque você vai sair deste lugar. Por exemplo, para quem está sofrendo com amarrações financeiras, você já tem planos por conta das dívidas que estão instaladas. Não, mas se não acontecer, eu vou vender tal coisa, eu vou acertar dessa forma, eu vou aliviar daqui, eu vou aliviar dali. Não se prepare para ficar, se prepare para sair desse lugar, se prepare, porque as boas notícias, elas vão chegar. Não faça planos de derrota, não façam planos miseráveis, façam planos de vitória, porque vocês sairão deste lugar. Ai meu Deus. Primeiro rasga aqui. Eu tenho situações que eu estou buscando, não é de hoje, por definições, e eu ainda não recebi as minhas vitórias, mas eu sei que elas vão chegar. Eu acredito de todo o meu coração que vai acontecer. Nós vamos sair deste lugar. Não tem uma possibilidade de não dar certo. O lugar onde nós nos encontramos hoje não é o nosso lugar. Estamos de passagem, no lugar de enfermidade, de passagem, no lugar dessas influências negativas, de passagem. Nós já estamos saindo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Sabe aquele famoso, é bom demais para ser verdade? É bom demais que eu não consigo nem acreditar. É como se eu estivesse sonhando de olhos abertos. É como se não fosse real. Quem já experimentou essa sensação em algum momento? Levanta as mãos, por favor. Gente, é bom demais quando você está aguardando alguma coisa, aquele algo acontece. Não cabe dentro de você. Parece que aquilo vai explodir no teu coração. Parece que vai explodir no teu peito. Parecerá um sonho,
mas eu declaro e libero sobre a sua vida, será real, prosperidade real, cura real, milagres reais, libertações reais, transformações reais, mudanças reais, é uma transformação completa da sua vida, as cadeias serão quebradas, o que te aprisionava neste lugar, as correntes vão cair por terra, e você vai conhecer a verdadeira liberdade, uma liberdade real. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Sabe quando nós estamos enfrentando os nossos desafios e nós sabemos que nós vamos enfrentar uma série de batalhas ao longo da caminhada e parece que talvez a gente não passa do primeiro. E aí, além de passar do primeiro, a gente já está indo para o segundo. E aí, a gente já está vencendo aquela segunda batalha. Já estamos indo para o terceiro. E nós vamos passando. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Precisaria de uma pessoa para abrir esse portão. Esse é o problema. Muitas vezes, se nós não vemos tal pessoa, nós não acreditamos. Foi uma ação espiritual. É como se tivesse uma presença invisível naquele lugar, abrindo o portão. Abriu sozinho. Aqui no texto usa a colocação sozinho porque não existia homens. Mas quem estava abrindo essa porta? A porta que Deus abre, abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo deixou. Por fim, Pedro caiu em si. Imagina que momento extraordinário. É verdade? Eu estou curado? Eu estou liberto? Eu estou fora dessa prisão? Ai, meu Deus do céu! Eu não sei você, eu gritaria que nem um doido, eu sairia correndo, me daria um trem assim, internamente falando, que as pessoas iam pensar que eu era maluco. Foi o que aconteceu com Pedro. Parecia uma mentira, parecia uma fantasia, parecia algo impossível, mas ele estava vivendo. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para... gente, a oração ela é muito poderosa. A oração é muito poderosa. Nunca, jamais subestime o poder de uma oração feita com fé. Nunca mais duvide do poder de uma oração feita com fé. A oração ela cura, ela liberta, ela transforma. A oração ela vivifica, a oração ela muda, a oração ela reverte, a oração faz coisas incríveis. Aonde eu não chego, as minhas palavras, as minhas orações chegam. Aonde eu não alcanço, aonde eu não consigo colocar as minhas mãos, as minhas palavras elas alcançam. Quando ele chegou lá, eles estavam orando. Ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. O que eles estavam fazendo? O que estava vindo até eles? A resposta das orações. Levante a sua voz, diga isso por favor. As minhas respostas já estão a caminho. Elas vão bater a minha porta, a porta da minha casa, a porta da minha empresa, a porta do quarto de hospital. As respostas já estão chegando. Olha o quanto vale a pena. Olha que incrível. Quando Pedro chegou lá, eles não estavam unidos para fazer fofoca. Eles não estavam unidos para se lamentar. Eles não estavam lá unidos esperando o pior. Muito pelo contrário, quando ele chegou lá, eles estavam orando, agindo a fé. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Pedro?
A resposta está lá, a vitória está lá, e o negócio foi tão incrível que ela esqueceu de abrir a porta, voltou para falar com todo mundo, e a resposta está lá. Repita isso comigo, por favor. A minha resposta está lá. Ela está muito perto. Estava lá. Ele ainda não tinha entrado na casa, mas já estava lá. Aquilo que você espera já está lá. Existem coisas dentro de você. Abraão não poderia gerar, mas dentro dele existiam multidões, já estava lá. Davi, ele foi um homem onde ele foi rejeitado pela sua família, foi tratado como o último da família, mas o grande rei já estava lá. Aquela grande posição já estava lá. As suas vitórias já estão lá. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser um anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater a porta. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Na Viva diz assim: enquanto isso Pedro continuava batendo, quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Diga isso: a surpresa foi enorme. Está pronto para se surpreender como nunca? A tua surpresa será enorme nesse mês de junho. A tua surpresa será enorme. Eu declaro pela fé, a tua surpresa será fora do comum, será fora do normal. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Ele tinha um testemunho para contar. Eu declaro que dentro desses 30 dias você terá um grande testemunho para contar. Eu declaro de todo o meu coração, você vai ter o que compartilhar com as pessoas. Você vai falar da glória do Senhor. Você vai dizer como que o Senhor agiu em seu favor. Você vai dizer o que Ele fez no teu trabalho, o que Ele fez na tua casa, o que Ele fez no teu casamento, o que Ele fez na tua saúde, o que Ele fez nessa situação judicial. E você vai ter muitas coisas a contar. Talvez você tenha vivido uma vida onde você ouviu o testemunho de muitos, mas você teve poucas oportunidades de testemunhar. Mas chegou o seu momento, é a sua hora de testemunhar, assim como o Pedro estava testemunhando da glória que o Senhor estava realizando na vida dele. O mesmo vai acontecer com você. É o teu momento de testemunhar, é o teu momento, é a tua hora de testemunhar. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Ninguém entendia. Ninguém conseguia compreender. Os milagres de Deus são exatamente assim. Não se entende, não se explica, apenas se vive. Perceba que ele já tinha saído de lá e aqueles homens estavam falando dele. Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Muitas pessoas verão a sua mudança, verão a sua transformação, elas não vão entenderem e elas vão entrar numa linha de questionamento. Mas o que aconteceu? Meu pai, olha que mudança, caramba, olha isso, não dá para explicar. Eu creio que o Senhor quer fazer coisas incríveis. Eu creio que Ele quer fazer coisas extraordinárias. Eu vou pedir para que você saia do seu lugar. Você não vai subir as escadas, você vai ficar aqui na parte de baixo mesmo, porque eu vou pedir para que os obreiros concordem com vocês em algum momento da oração. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você vai ter a sua cabeça ungida, sua mente ungida e as suas mãos ungidas. Venha crendo que você vai compartilhar o seu testemunho. Eu creio que o Senhor tem definições para esse primeiro semestre.
Eu creio que Ele quer fazer grandes coisas agora, dentro deste primeiro semestre. Eu creio que Ele quer realizar coisas extraordinárias. Eu creio que Ele quer curar o teu destino. Eu creio que Ele quer mudar a tua realidade. Eu creio que Ele quer mudar por completo o que você tem vivido. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia de mudanças. Hoje é dia de transformações. Hoje é o dia em que o impossível vai acontecer na sua vida. Hoje é o dia em que o Senhor vai se revelar de uma forma incrível, de uma forma extraordinária. Hoje é o dia em que Ele vai favorecê-los. Sabe por quê? Muitas vezes nós pedimos para vocês saírem do lugar de vocês. Não é um mero movimento onde você está mudando de posição aqui dentro da igreja. Todas as vezes que nós pedimos para vocês saírem do lugar e virem aqui para frente, é um ato profético que nós fazemos. E a mensagem que nós estamos mandando para o mundo espiritual é: eu acredito que eu estou saindo dessa mesma realidade, estou indo para uma realidade diferente. Eu acredito que o Senhor tem coisas incríveis para fazer na sua vida. Eu sei que tem projetos em andamento, tem pessoas repletas de expectativas em cima de cura, grandes acontecimentos. Troque as expectativas por convicções. Não é se vai acontecer, vai acontecer. Não é se você vai ser curado, você será curado. Não é se os teus projetos vão dar certo, eles vão dar certo. As amarrações vão cair por terra. Não é se algo vai ficar paralisado, vai caminhar, vai caminhar. Esther 9:22 diz assim: nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria. Neste mês a tua tristeza vai sair e a alegria vai entrar. Neste mês você vai comemorar muitas e muitas vitórias. Neste mês você viverá experiências extraordinárias. O impossível vai acontecer na sua vida. Com seus olhos fechados neste momento, eu gostaria que você, com as suas palavras, antes de eu orar por você, você apresentasse a Deus, apresentasse ao Senhor o que você está esperando, crê que vai acontecer ainda nesse mês de junho. O que você espera, o que você tem buscado, que você sabe que vai chegar agora nesse primeiro semestre. Apresente as suas firmes razões e apresente crendo que o Senhor está fazendo, crendo que Ele está operando, crendo que Ele está mudando, crendo que Ele está cuidando de você. Apresente a Ele as tuas firmes razões. Diga a Ele: meu Pai, eu estou aqui, assim como nós lemos no início da reunião. Se você está passando por graves dificuldades, ore. Se você está passando por períodos de luta, ore. Se você está enfermo, ore. Se você está abatido, ore. Se você está sofrendo, ore. Se você tem projetos em andamento, ore. Haja a sua fé, haja a sua fé. Diga isso a Ele. Fale: meu Pai, eu me recuso a sair desse lugar da mesma forma. Eu me recuso a sair do mesmo jeito. Eu me recuso. Eu não vou permanecer neste lugar, Senhor. Este lugar de dor não é para mim. Esse lugar de amarração não é para mim. Este lugar onde as influências malignas têm tido poder sobre a minha vida não é para mim. Eu não vou permanecer neste lugar. Eu não vou permanecer neste lugar. Eu não vou permanecer neste lugar. Creia, você não vai. Você vai sair deste lugar. Pedro mal acreditava, mas ele estava saindo daquela realidade, e você vai sair da tua realidade. Isso, diga a Ele com as tuas palavras. Essa oração é sua. Ele vai fazer. Ele ouve clamores, Ele ouve clamores, Ele ouve clamores, Ele responde orações, se feitas com fé, com as intenções e motivações corretas. Ele vai te honrar, Ele vai te justificar. Ele responde a fé, Ele não responde a dor, Ele não responde a sofrimento, Ele responde a fé. É a fé que Ele quer ver, é a fé que Ele quer responder. É por intermédio da tua fé que a tua vida vai ser mudada. Senhor, eu oro pela tua igreja neste momento.
Meu Pai, hoje é dia de definições. Eu me levanto no Espírito, meu Pai, com muita força. Eu me levanto com muita ousadia. Eu me levanto com muita coragem. Eu declaro pela fé. Eu ordeno toda a influência negativa que teve poder sobre a vida dela. A partir de agora vai cair por terra. Espíritos malignos que têm agido na vida dela, influências demoníacas que estavam roubando, travando, que estavam lutando para destruir, para envergonhar, que têm lutado para trazê-la para o nível mais baixo de dor, de sofrimento. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, e eu declaro: a partir de agora mudanças vão acontecer na sua vida. A partir de agora mudanças vão acontecer na sua vida. A partir de agora grandes viradas vão acontecer na sua vida, grandes mudanças vão acontecer na sua vida. Aqueles que estavam enfermos, levante as suas mãos, por favor. Se você tem algum tipo de enfermidade, ou se você está buscando por alguém que está enfermo, eu vou pedir para que os obreiros vão até vocês, e eu quero declarar agora: seja curado agora, seja curado agora, seja curado agora, seja qual for a enfermidade, seja curado agora. Essa cadeia que te prendia, essas correntes que te amarravam, eu declaro: caiam por terra e seja curado agora. Enfermidade, você não tem poder sobre a vida dela. Doença, você não tem poder sobre a vida dela. Doença, você não tem poder sobre a vida dela. Você não tem poder sobre a vida dela. Você não tem poder sobre a vida dela. Você não tem autonomia, você não tem autoridade. Espírito de enfermidade, de doença, eu ordeno: desapareça agora. Seja curada agora, seja curada agora, seja curada agora, seja curada agora, seja curada agora. Enfermidade, desapareça. Enfermidade, seque. Enfermidade, você cairá por terra de uma vez por todas. Aqueles que têm questões judiciais, Senhor, de hoje não passa. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é o juiz verdadeiro. O Senhor é o juiz poderoso. O Senhor é o juiz extraordinário. Eu declaro pela fé: essa é uma causa vencida. Essa é uma causa vencida. Essa é uma causa vencida. O Senhor não perde. O Senhor não falha. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E não é agora que isso vai começar. Eu quero declarar: se até hoje essa causa judicial ela esteve amarrada, ela esteve paralisada, antes que o mês de junho termine, a sentença favorável, ela vai ser liberada para você. Ela vai ser liberada para você. Ela vai ser liberada, e ela vai vir para te favorecer. Ela vai vir para mudar a tua história. Ela vai vir como um grande testemunho de coisas extraordinárias que o Senhor fez na sua vida. Eu oro, meu Pai, pelas questões urgentes do teu povo. Eu oro pelas questões urgentes da tua igreja. Eu declaro pela fé, meu Deus, o que é urgente vai ser resolvido agora. O que é urgente vai ser resolvido agora. Nós estamos aqui como a igreja do Senhor esteve orando naquela oportunidade. Nós estamos orando agora. Nós estamos clamando agora. E eu creio, essas portas vão se abrir. O de repente da sua vida, ele vai chegar agora. O de repente da tua vida, ele vai se manifestar agora. O de repente da sua vida, ele vai se concretizar agora. Hoje é o dia do de repente. Possua isso para sua vida. Diga isso: hoje é o dia do meu de repente. Hoje é o dia do meu de repente. Diga isso 7 vezes para você: hoje é o dia do meu de repente. 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 Hoje é o dia em que o tempo da espera vai se encerrar. O tempo da espera vai se encerrar. O tempo da espera vai se encerrar. Eu gostaria que você virasse para a pessoa que estivesse do seu lado, pegasse nas mãos dela em concordância, assim como aquela igreja, ela orava junto. Nós vamos orar juntos, nós vamos orar um pelos outros. Concorde com as vitórias deles. Eu profetizo bênção sobre a sua vida, eu profetizo favor. Você vai ter um desfecho glorioso. Esse vai ser o melhor final de semestre da tua história. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai chegar a lugares que você não tinha chegado. Você vai desfrutar de coisas que você não havia desfrutado. Vai existir uma diferença
diferença, vai existir uma diferença. A diferença será notória, a diferença será extraordinária, ela será grandiosa. Vai existir uma diferença. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Olha o poder da oração de uma igreja. Quando nós oramos juntos, o poder é incomparável. Aquela igreja orava e o Senhor enviou um anjo e as portas foram se abrindo e eles foram passando. Foi algo incrível, foi algo extraordinário, e coisas incríveis vão acontecer na vida de cada um de vocês. Isso é a sua vitória, é o seu tempo, é a sua vez, é a sua vez de sorrir, é a sua vez de se alegrar, é a sua vez de testemunhar, é o seu momento, é a sua hora. Volte à sua posição original. Com seus olhos naturais fechados, mas os seus olhos espirituais abertos, se veja vivendo aquelas alegrias que pareciam estar tão distantes. Se veja testemunhando a glória do Senhor de uma forma inédita. Veja o seu casamento restaurado. Veja a sua enfermidade ou a enfermidade de quem você ama desaparecendo por completo. Veja as suas causas judiciais, as suas questões urgentes sendo definidas. Se você pode ver pela fé, o Senhor pode responder pela fé. Se você tem condições de levantar os seus olhos e ver a boa obra que o Senhor começa a realizar primeiro dentro de você, é só questão de tempo para você começar a ver aqui fora. Você melhor do que eu sabe quantas vezes você no teu particular você chorou. Você sabe quantas vezes você sofreu com sentimento de angústia. Você sabe o quantas preocupações elas vieram para te amacetar. Você sabe o quanto você foi esmagado. Você sabe que em vários momentos, quando você precisou de ajuda, muitos viraram as costas para você. O Senhor nunca virou as costas para você. Ele colheu cada uma das tuas lágrimas, Ele ouviu cada um dos teus clamores, Ele viu as tuas atitudes de fé, e a grande recompensa ela vai chegar. Eu declaro pela fé, a grande recompensa vai chegar, a grande recompensa vai chegar, a grande recompensa vai chegar na sua vida, a grande recompensa vai chegar na sua vida, a grande recompensa vai chegar na sua vida. Vai parecer uma mentira, vai parecer fantasia, vai parecer que não é real, mas será real. Será real, será real. Você vai tocar, será concreto, será palpável. Eu não preciso mais temer. Olhe para cá um instante, por favor. Eu continuamente passo por isso. Tem horas que eu me vejo vivendo alguns momentos específicos, e a minha experiência no visualizar naquele momento é tão forte, tão forte, tão forte, que eu começo a me emocionar. Começo mesmo. Porque eu permito que aquela visão, aquilo que eu desejo viver, desça ao lugar mais profundo do meu coração. Nós não ensinamos isso constantemente? As coisas acontecem quantas vezes? Primeiro onde? Depois? Então eu faço se tornar muito real dentro de mim. Tem coisas que eu me vejo pegando, eu me vejo vivendo, eu me vejo caminhando, eu me vejo falando, eu me vejo, porque eu sei lá atrás muitas coisas eu vi e eu não tinha vivido até aquele momento, mas depois o Senhor foi trazendo a existência, Ele foi trazendo a existência, Ele foi trazendo a existência, assim como eu creio que Ele vai trazer a existência na sua vida.
Não faça planos de permanência. Você não vai permanecer nesse lugar. Você não vai, escuta o que eu estou te falando. Vocês não vão permanecer nesse lugar. Não faça planos. Esse lugar é provisório. Vocês não vão permanecer. Comecem a juntar, a preparar as suas coisas, porque vocês vão sair dessa realidade. Vocês vão sair. Vocês não vão permanecer nesse lugar. Se vista de autoridade, se vista de unção, se vista de poder e saia caminhando com muita ousadia deste lugar, porque este lugar não é para você. Este lugar nunca foi. Foi um processo que você passou, como o processo de José, mas você não nasceu para viver no buraco. Você não nasceu para viver na prisão. Você não nasceu para viver acorrentado. Você não nasceu para ficar precisando da ajuda de outros. Você não nasceu com a necessidade de ter que ir a um hospital todos os meses para tomar uma nova injeção, tomar um novo comprimido, tomar um novo medicamento. Você não nasceu para viver debaixo da humilhação de terceiros. Você não nasceu para essa vida. Você vai sair desse lugar. Eu libero palavras de poder sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Eu declaro, Senhor, pela fé, eu imploro ao Senhor de todo o meu coração. Meu Pai, esse é o mês em que a tristeza vai se transformar em alegria. Meu Pai, junho ficará marcado como um mês de festa na vida do teu povo. Meu Pai, que esse seja um ponto de virada, que seja um ponto de transformação. Eu declaro, receba essa unção, receba esse poder, receba essa graça. Seja cheio da presença do Senhor. Ele vai te fortalecer, Ele te levanta em poder, Ele te levanta em autoridade, e você vai sair desse lugar. Você vai sair, você não vai permanecer. Eu abençoo, eu declaro, você vai terminar o primeiro semestre sem pendências, sem nenhuma pendência. Você vai ter que, muito pelo contrário, renovar os seus sonhos e projetos. Você vai ter que reaver tudo, você vai ter que mudar absolutamente tudo, porque você vai terminar com tudo liquidado. Você vai terminar com as respostas nas tuas mãos. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro, assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu creio, grandes coisas o Senhor fez por mim nesse dia, e esse mês ficará marcado como um mês de festas, de grandes alegrias, porque o que eu vim buscar eu já recebi, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim será, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.